Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Meu nome é Mark e eu gostaria de me considerar um cara bastante comum. Não sou particularmente alto ou musculoso, tenho cerca de 1,65 metros com uma constituição magra. Meu cabelo castanho escuro começou a mostrar alguns fios grisalhos nas laterais, mas eu não me importo muito com isso. Meus amigos dizem que eu tenho uma postura calma e uma confiança silenciosa, embora nem sempre me sinta assim. Trabalho em um emprego de escritório estável, nada muito chamativo, e eu aprecio as pequenas coisas da vida, ler, assistir esportes, passar tempo com minha esposa Emma. Emma, por outro lado, é o tipo de mulher que ilumina um ambiente quando entra. Ela é mais baixa que eu, cerca de 1,57 metros, com longos cabelos castanhos que caem sobre os ombros. Seus olhos cor de avelã sempre parecem estar brilhando, como se ela soubesse de um segredo que o resto de nós ainda não descobriu. Ela tem uma elegância natural, do tipo que faz as pessoas virarem a cabeça sem que ela precise se esforçar. Apesar de sua beleza, ela é pé no chão, e eu sempre amei isso nela. Estamos casados há quase 5 anos, e de muitas maneiras, ela ainda é a mulher dos meus sonhos. Depois, a Laura, a melhor amiga de Emma desde a faculdade. Elas são inseparáveis desde que conheci Emma, e Laura praticamente se tornou parte da família. Laura é um pouco diferente de Emma. Ela é mais alta, com cabelos loiros curtos, sempre penteados de uma maneira que parece ao mesmo tempo desleixada e intencional. Sua personalidade também é mais ousada, ela é o tipo de pessoa que diz o que pensa, seja apropriado ou não. Honestamente, algumas das coisas que ela fala me deixam desconfortável, mas Emma ama como uma irmã. O lance com Laura é que ela sempre foi um pouco imprevisível. Ela é aventureira, sempre experimentando coisas novas, e às vezes arrasta Emma junto nessas pequenas escapadas. Às vezes, é inofensivo, como experimentar uma nova aula de exercícios ou uma dieta estranha. Outras vezes, bem, digamos apenas que eu nem sempre entendo por que matura as ideias dela. Mas Emma insiste que Laura traz emoção à sua vida, e eu não posso negar que Laura mantém as coisas interessantes. Olhando para nós três, você pode pensar que temos tudo resolvido, vidas estáveis, amizades fortes, um bom casamento. E, na maior parte, você estaria certo. Mas essa é uma história para outra hora. Veja, o que acontece a seguir vai mudar tudo, e eu não tenho certeza se estou pronto para isso. Fique comigo, há mais nisso do que parece. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Laura sempre esteve envolvida com coisas estranhas e não convencionais. Não estou falando de yoga ou algo normal assim, não. Ela gosta de coisas que fazem você levantar uma sobrancelha. Por exemplo, alguns meses atrás, ela arrastou Emma para uma nova aula de exercícios que envolvia pular em trampolins para perder peso. Eu não podia acreditar quando Emma me contou. Quer dizer, trampolins para adultos? Aparentemente, é suposto queimar muitas calorias, mas tudo o que eu conseguia imaginar era um monte de adultos pulando como crianças em uma festa de aniversário. Emma tentou me explicar, dizendo como era realmente um ótimo exercício. Ela voltava para casa completamente exausta e brincava sobre como suas pernas pareciam gelatina. No começo, ela reclamou que era ridículo e que não queria voltar, mas Laura de alguma forma a convenceu a continuar, e honestamente, Emma parecia estar se divertindo, mesmo que resmungasse sobre como tudo aquilo era absurdo. Mas isso é só a ponta do iceberg. Laura também está envolvida com esses rituais bizarros que ela chama de limpezas energéticas ou algo assim. Uma vez, ela fez Emma participar de um ritual onde elas queimaram salve e escreveram suas emoções negativas em pedaços de papel, depois os incendiaram para liberar a energia ruim. Emma voltou para casa cheirando a fumaça, rindo como se não fosse nada demais, mas eu não conseguia evitar pensar que era uma bobagem. Quer dizer, queimar papel para se livrar do estresse? Vamos lá. E depois aos esportes.
Laura está sempre encontrando alguma atividade nova e obscura para elas experimentarem. Há algumas semanas, ela colocou Emma em algo chamado yoga aérea. Aparentemente, você fica pendurado em cordas de seda e faz poses de yoga enquanto está suspenso no ar. Emma voltou para casa com hematomas por todas as pernas, mas jurou que foi divertido. Eu não entendia. Ela continuava dizendo: é estranho, mas você deveria tentar, você ia adorar. Eu não conseguia pensar em nada que eu quisesse fazer menos. Claro, toda vez que Emma volta de uma dessas pequenas aventuras, ela tem uma nova história sobre como foi louco. No começo, eu a provocava por ser arrastada para os esquemas malucos de Laura, e ela ria, dizendo: eu sei que é ridículo, mas é meio divertido. E eu deixava pra lá. Contanto que ela estivesse se divertindo, que mal poderia fazer? Ainda assim, às vezes eu não conseguia evitar me perguntar por que Emma continua acompanhando essas coisas. É realmente só por diversão ou há algo mais nisso? Eu tentava não pensar muito sobre isso, mas sempre havia aquela vozinha no fundo da minha mente questionando até onde a influência de Laura realmente ia. Uma noite, depois do jantar, Emma e eu estávamos sentados no sofá, apenas relaxando e conversando sobre nosso dia. Do nada, ela casualmente mencionou algo que me pegou completamente desprevenido. Você não vai acreditar no que Laura sugeriu dessa vez, ela disse, com um toque de hesitação na voz. Eu olhei para ela, curioso, mas não preparado para o que veio a seguir. Ela me contou que Laura tinha ido a uma festa com seu novo namorado, uma festa onde casais aparentemente trocavam de parceiros. Você quer dizer que eles realmente trocaram? Perguntei, confuso. Emma assentiu, sua expressão meio divertida, meio séria. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. E ela quer que você vá a algo assim? Perguntei, completamente atônito. Emma assentiu novamente, mas dessa vez havia um leve constrangimento em seu rosto. Sim, ela disse, mas eu disse não, claro. Não é algo que eu faria nunca. Fiquei sentado ali por um momento, tentando entender a ideia. As pessoas realmente faziam isso? Eu pensava que essas coisas só aconteciam em reality shows baratos ou histórias bizarras da internet, não na vida real. Para ser honesto, a ideia me horrorizava. A de casais trocando de parceiros como se fosse algum tipo de jogo parecia errada em todos os níveis. Por que diabos as pessoas fariam isso? Eu disse, sentindo uma mistura de nojo e confusão. Emma deu de ombros. Não sei, Laura diz que é emocionante ou libertador ou sei lá o que, mas eu nem conseguia pensar nisso assim. Ela me tranquilizou dizendo que não tinha interesse nisso, mas o fato de Laura ter sugerido já era o suficiente para me deixar desconfortável. Emma podia ver que eu estava incomodado com tudo aquilo, então rapidamente acrescentou: eu concordo com você, é insano. Eu nunca faria. Ela disse todas as coisas certas, e eu acreditei nela. Quer dizer, Emma sempre foi direta comigo, e eu não tinha motivo para pensar que ela estaria interessada em algo tão extremo. Mas ainda assim, toda a ideia deixou um gosto estranho na minha boca. Eu não conseguia evitar pensar menos de Laura por sequer sugerir isso. Que tipo de pessoa acha que isso é normal? Ficamos em silêncio por um tempo depois disso, e eu tentei tirar o pensamento da minha mente. Eu não queria me deter nisso. Se Emma disse não, então não havia nada com que me preocupar, certo? Ela estava do meu lado, achava tão ridículo quanto eu. Mas mesmo que tenhamos mudado de assunto, eu não conseguia me livrar da sensação incômoda que ficou. Algo nisso simplesmente parecia errado. Conforme a noite avançava, eu disse a mim mesmo para deixar pra lá. Laura estava sempre fazendo coisas loucas, então isso provavelmente era apenas mais uma de suas ideias malucas. Mas, no fundo, uma parte de mim não conseguia evitar se perguntar por que Emma ao menos deu atenção à conversa em primeiro lugar. Alguns dias depois daquela conversa estranha sobre a festa de Laura, notei algo estranho. Eu estava usando nosso laptop compartilhado para verificar meus e-mails. Quando abri o navegador, apareceram um monte de resultados de busca esquisitos, coisas como maneiras de apimentar sua vida sexual ou como melhorar a intimidade no casamento. No começo, fiquei um pouco surpreso, esse não era o tipo de coisa que Emma normalmente pesquisava.
Mas então pensei que ela provavelmente estava fazendo alguma pesquisa para melhorar as coisas entre nós. Quer dizer, estávamos juntos há anos, e é natural que as pessoas queiram manter as coisas frescas, certo? Então não pensei muito nisso. Na verdade, achei meio legal que ela estivesse se esforçando para garantir que nosso relacionamento continuasse empolgante. Sempre acreditei que o casamento exige trabalho, e se Emma estava procurando maneiras de nos manter conectados, eu estava totalmente a favor. Mais tarde naquela noite, eu mencionei casualmente. Eu vi que você estava pesquisando algumas coisas sobre relacionamentos, eu disse, tentando manter leve. Algo que você quer conversar? O rosto de Emma ficou ligeiramente rosado, claramente um pouco envergonhada, mas ela sorriu e disse: sim, eu estava pensando que talvez pudéssemos tentar algumas coisas novas, sabe, misturar um pouco as coisas. O tom dela era brincalhão, e eu podia perceber que ela estava um pouco nervosa ao trazer isso à tona, mas eu a tranquilizei. Disse a ela que estava aberto a tentar coisas novas se fosse o que ela queria. Pensei que poderíamos falar mais sobre isso e encontrar algo que ambos gostássemos. O que você estiver confortável, eu disse, tentando mostrar que a apoiava. Emma pareceu aliviada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ela sorriu para mim, e eu podia dizer que ela apreciou minha resposta. Nos dias seguintes, ela estava mais carinhosa que o usual, parecia que a conversa a fez se sentir mais próxima de mim, e eu estava feliz em vê-la de tão bom humor. Ela estava sendo mais brincalhona, mais engajada, e honestamente, eu pensei que talvez isso fosse exatamente o que precisávamos. Eu não percebi na época que algo mais poderia estar acontecendo por baixo da superfície. Olhando para trás, agora me pergunto se eu deveria ter feito mais perguntas. Mas na época, parecia que estávamos apenas tentando melhorar as coisas, e eu queria apoiá-la nisso. Afinal, relacionamentos evoluem, e eu pensei que estávamos evoluindo juntos. Uma noite, Emma mencionou casualmente que Laura tinha encontrado mais uma nova atividade para elas experimentarem. Como sempre, não havia detalhes específicos, apenas que era algo diferente. Laura achava que seria divertido. Emma não parecia muito incomodada com a vagueza, e honestamente, eu tinha me acostumado com as ideias estranhas de Laura ao longo dos anos. Sempre que Laura sugeria algo, era sempre peculiar, então eu não pressionei por detalhes dessa vez. Parece interessante, eu disse, tentando mostrar apoio, mesmo sem ter ideia do que ela estava falando. Emma não explicou muito além disso, o que foi um pouco incomum. Normalmente, ela reclamaria ou pelo menos faria piada dos planos malucos de Laura, mas dessa vez ela não pareceu se importar. Você deveria ir, eu disse a ela. Vai ser bom para você sair e tentar algo diferente. Você tem estado estressada ultimamente, então talvez isso seja uma boa pausa. Emma sorriu e assentiu, apreciando meu encorajamento, e essa foi o fim da conversa naquela noite. Na semana seguinte, Emma começou a sair à noite, me dizendo que ia encontrar Laura para essa nova coisa que estavam experimentando. Cada vez que ela voltava, parecia surpreendentemente contente, até feliz. Normalmente, depois de uma das aventuras de Laura, Emma estaria cheia de comentários sarcásticos ou desabafando sobre como tudo aquilo era ridículo, mas não dessa vez. Ela parecia genuinamente satisfeita, o que me pareceu estranho, mas eu não me detive muito nisso. Todas as noites ela voltava para casa com a mesma atitude agradável, sem reclamações ou revirar os olhos sobre as últimas travessuras de Laura como antes. Pensei que, seja lá o que fosse essa nova atividade, não devia ser tão insana quanto algumas das ideias anteriores de Laura. O humor de Emma estava visivelmente melhor, e ela parecia mais energizada e à vontade. Era bom vê-la se divertindo, e eu estava feliz em apoiá-la no que quer que fosse isso, especialmente porque ela não estava reclamando como costumava fazer depois de um dos experimentos de Laura. Achei estranho, no entanto, que Emma nunca me desse mais do que uma ideia vaga do que estava fazendo. Sem histórias engraçadas, sem reclamações, apenas que era bom e ela se sentia melhor depois. Normalmente, Emma não conseguia evitar compartilhar os detalhes do que ela e Laura tinham feito, mas dessa vez ela ficou bem quieta. Atribuí isso à possibilidade de que, talvez, pela primeira vez, Laura tivesse encontrado algo que realmente não fosse ridículo.
Mas mesmo que tudo parecesse bem na superfície, uma pequena parte de mim se perguntava por que ela estava sendo tão reservada. Eu não queria parecer desconfiado ou controlador, então deixei pra lá. Afinal, ela parecia feliz, e eu pensei que isso era o que mais importava. Uma tarde, meu telefone tocou com um número desconhecido piscando na tela. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Alô, eu disse, esperando que fosse um número errado ou uma ligação de vendas. Em vez disso, uma voz masculina veio do outro lado, soando frustrada e tensa. É o Mark? Ele perguntou. Confirmei que era, e então ele se apresentou como Greg, um ex-namorado de Laura. Fiquei surpreso, sem saber o que esperar. Greg não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Preciso te contar algo importante, ele disse abruptamente. Laura não é quem você pensa que é. Ela tem pulado de cara em cara como quem troca de roupa. Fiquei perplexo. Não era uma conversa que eu tinha antecipado. Por que você está me ligando? Perguntei, tentando manter a compostura. Honestamente, não estou muito interessado no seu passado com Laura. O tom de Greg endureceu. Você deveria estar interessado, ele insistiu, porque as ações de Laura envolvem sua esposa. Ela estava em uma festa onde casais trocam de parceiros. Sua esposa estava lá. Meu coração afundou. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha esposa? Do que você está falando? Exigi, sentindo um crescente senso de pavor. Greg continuou, revelando que tinha mantido essa informação escondida enquanto estava com Laura, mas agora que não estavam mais juntos, achava certo que eu soubesse a verdade. Quanto mais Greg falava, mais eu ficava sobrecarregado com choque e confusão. Ele descreveu como Laura tinha convencido Emma a participar de uma dessas festas de troca de parceiros. Eu mal conseguia processar suas palavras. Minha mente corria com perguntas. Como Emma poderia estar envolvida em algo assim, e por que ela não me contou sobre isso? Minha confiança parecia abalada, e eu estava lutando para dar sentido a tudo que Greg estava dizendo. Greg explicou que tinha escondido essa informação por respeito ao seu relacionamento com Laura, mas agora que tinham terminado, acreditava que eu merecia saber. Fiquei quieto todo esse tempo, ele disse, mas você precisa entender o que realmente está acontecendo. Sua esposa está envolvida nessa bagunça, e você tem todo o direito de saber a verdade. Suas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu tentava absorver a gravidade da situação. Senti uma mistura de raiva e traição. Como Emma tinha acabado em tal situação, e por que ela tinha escondido isso de mim? Eu estava furioso com Laura por arrastar Emma para isso e com Emma por não ser honesta. Tentei obter mais detalhes de Greg, mas ele terminou de falar. Eu disse o que precisava, ele me disse. Cabe a você lidar com o resto. Quando a ligação terminou, fui deixado com um turbilhão de emoções. Minha confiança em Emma estava abalada, e a imagem da nossa vida juntos de repente ficou nublada por dúvidas. Eu não podia acreditar que Emma tinha se envolvido em algo tão fora do seu caráter. Estava claro que eu precisava confrontá-la e descobrir a verdade por mim mesmo, não importava o quão doloroso pudesse ser. Com o telefone ainda na mão, sentei-me ali, tentando organizar meus pensamentos. Sabia que tinha que abordar isso com Emma, mas a ideia do confronto e das respostas que eu poderia receber era avassaladora. O que realmente tinha acontecido, e como eu poderia começar a processar a realidade de tudo isso? Depois da ligação chocante de Greg, minha mente estava em tumulto. As peças do quebra-cabeça estavam lentamente se juntando, e com cada nova revelação, a imagem ficava mais perturbadora. Comecei a conectar os pontos entre o que Greg tinha dito e as estranhas novas atividades em que Emma estava envolvida na última semana. De repente, me dei conta de que o comportamento recente de Emma e a influência de Laura estavam mais interligados do que eu tinha percebido. Lembrei-me de Emma mencionando a nova atividade de Laura sem dar detalhes. Os convites vagos de Laura e a estranha satisfação de Emma com suas saídas misteriosas agora assumiam um tom mais sombrio. A ideia de festas de troca de parceiros, algo que eu tinha descartado como absurdo, agora parecia se encaixar no quebra-cabeça.
Emma tinha sido incomumente reservada e feliz com suas atividades recentes, o que agora parecia uma fachada. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro ficava que Emma devia estar envolvida nessas festas. A conexão de Laura empurrando parecia inegável, a obsessão de Laura com atividades não convencionais e a mudança repentina no comportamento de Emma depois de passar tempo com ela. Repassei as conversas que Emma teve comigo, suas dispensas das ideias de Laura e sua estranha recusa em dar detalhes sobre seu novo esporte ou atividade. Tudo agora parecia parte de uma história de cobertura. A realidade bateu forte. Emma estava envolvida em algo muito além de apenas tentar novos hobbies. Ela estava escondendo um caso ou pelo menos participando de eventos que iam contra nossos valores. A ligação de Greg tinha sido o catalisador que me forçou a ver a verdade que eu estava evitando. Senti uma onda de traição e raiva. A mulher que eu amava tinha se envolvido em ações que eu nunca poderia ter imaginado. Não era apenas a influência de Laura, Emma tinha feito escolhas que destruíram a confiança entre nós. A dor de perceber a traição de Emma era imensa. Eu tinha confiado nela completamente, e agora sentia como se essa confiança tivesse sido aproveitada. A ideia de que ela tinha participado de tais atividades, possivelmente até sem meu conhecimento ou consentimento, era ao mesmo tempo enfurecedora e devastadora. Eu tinha que confrontá-la e exigir a verdade, não importava o quanto doesse. Enquanto estava sentado sozinho, tentando processar tudo, sabia que o confronto com Emma era inevitável. O fato de ela ter feito parte de algo tão fundamentalmente contra o que eu pensava serem nossos valores compartilhados tornava tudo ainda mais doloroso. Eu tinha que descobrir toda a extensão do que estava acontecendo e entender como tinha chegado a isso. O pensamento de enfrentar Emma e a realidade de suas ações era avassalador, mas era a única maneira de abordar a confiança quebrada entre nós. A noite se arrastou, e eu não conseguia me livrar do desconforto que tinha se instalado sobre mim. Minha mente estava acelerada com tudo que Greg tinha revelado, e eu sabia que tinha que confrontar Emma sobre o que estava acontecendo. Esperei até ela chegar em casa, tentando manter alguma aparência de calma, mesmo que eu sentisse que estava à beira de um precipício. Quando a porta finalmente se abriu e ela entrou, eu estava pronto. Assim que Emma entrou, respirei fundo e comecei a juntar suas coisas. Não disse uma palavra, apenas comecei a encher algumas malas grandes com suas roupas, itens pessoais e qualquer coisa que pertencesse a ela. Emma me olhou, confusa no início, depois alarmada ao ver o que eu estava fazendo. "O que você está fazendo?" ela perguntou, sua voz tingida de pânico. Eu não respondi, focando na minha tarefa com uma determinação sombria. A confusão de Emma rapidamente se transformou em percepção enquanto ela juntava as peças do que estava acontecendo. "Espera, o que está acontecendo? Por que você está empacotando minhas coisas?" ela exigiu, sua voz subindo. Seus olhos estavam arregalados de medo enquanto ela tentava entender a situação. Continuei a empacotar, meu coração batendo forte enquanto me preparava para ouvir o que ela tinha a dizer. Eu podia sentir seu crescente desespero, e isso apenas alimentava minha determinação. Finalmente, o pânico de Emma se transformou em súplicas frenéticas. "Por favor, você não entende", ela chorou. "Não é o que você pensa. Laura tem mexido com minha cabeça. Ela sugeriu todas essas coisas loucas, e eu estava pensando em falar com você sobre isso, mas queria experimentar por mim mesma primeiro." Suas palavras saíram em uma enxurrada, e ela parecia genuinamente angustiada. Ela tentou explicar que a influência de Laura tinha sido avassaladora e que ela não tinha intenção de me machucar. Fiquei ali, ainda atordoado. Sua explicação parecia mais uma tentativa desesperada de justificar suas ações do que uma tentativa genuína de esclarecer as coisas. "Então você ia experimentar por conta própria antes de me contar?" perguntei, sentindo o peso da traição mais pesado do que nunca. Suas tentativas de explicar seu envolvimento com Laura fizeram pouco para aliviar meu crescente choque e raiva. Emma continuou a implorar, sua voz falhando enquanto tentava salvar a situação. "Eu pensei que poderia resolver sozinha", ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não queria te esconder isso. Laura simplesmente, e ela tem essas ideias loucas, e eu não queria te arrastar para isso se eu não tivesse certeza."
Quanto mais ela falava, mais parecia que ela estava tentando jogar a culpa em Laura e não assumindo a responsabilidade por suas próprias escolhas. Eu estava quase entorpecido de descrença. A noção de que Emma tinha sido influenciada por Laura a ponto de participar de tais atividades e depois tentar manter isso em segredo era devastadora. Estava claro agora que isso não era apenas sobre algum novo hobby ou atividade estranha. Era sobre uma quebra fundamental de confiança. As explicações de Emma fizeram pouco para diminuir a gravidade de suas ações. Enquanto continuava a empacotar suas coisas, sentia uma mistura de raiva e tristeza. A percepção de que a mulher que eu amava e em quem confiava tinha se envolvido em algo tão contrário a tudo em que eu acreditava era esmagadora. As súplicas e justificativas de Emma não podiam apagar o fato de que ela tinha escondido algo tão significativo de mim. Quando terminei de empacotar suas coisas, olhei para ela uma última vez. Eu preciso que você vá embora, eu disse, baixo, mas firme. A dor na minha voz era palpável, mas eu estava resoluto. O choro e as súplicas de Emma agora eram apenas ruído de fundo para a realidade do que tinha acontecido. Eu precisava processar isso sozinho, entender como tudo tinha dado tão errado. Quando ela saiu, o silêncio da casa vazia parecia pesado, cheio dos ecos de uma confiança que tinha sido irrevogavelmente quebrada. Depois que Emma saiu, a casa parecia insuportavelmente vazia. Fui inundado por uma mistura de raiva, traição e descrença. Precisava falar com alguém, desabafar minha frustração e dar sentido ao que tinha acabado de acontecer. Minha primeira ligação foi para Laura. Disquei seu número, sentindo uma onda de raiva e traição enquanto o telefone tocava. Quando Laura atendeu, não perdi tempo. Laura, é o Mark, eu disse, minha voz fria e cortante. Preciso que você saiba exatamente o que penso de você agora. Deixei ela ouvir tudo, dizendo como sua influência tinha levado Emma por um caminho de engano e traição. Acusei-a de ser manipuladora e imprudente, arrastando Emma para algo que destruiu nosso relacionamento. Laura tentou se defender, mas eu a interrompi. Eu estava além de interessado em ouvir desculpas. Queria que ela soubesse quanto dano ela tinha causado. Quando a ligação com Laura terminou, precisava compartilhar a notícia com alguém que fazia parte da vida de Emma há muito tempo. Liguei para a mãe de Emma, que atendeu no primeiro toque. Não perdi tempo com gentilezas. Oi, Sra. Roberts, é o Mark. Tenho algo importante para te contar. Prossegui explicando a situação com o máximo de detalhes que consegui, desde o envolvimento de Emma com as atividades de Laura até o confronto final. A mãe dela ficou chocada e preocupada, e eu podia ouvir a dor em sua voz enquanto descrevia a traição e a angústia. Depois da ligação com a mãe de Emma, senti um leve alívio, mas sabia que precisava de mais apoio. Entrei em contato com meu amigo mais próximo, Tom. Tom, preciso que você venha aqui agora mesmo, eu disse com urgência quando ele atendeu. Tem uma história aqui que você não vai acreditar. Preciso de alguém para conversar, e preciso de você aqui agora. Tom concordou imediatamente, sentindo a gravidade na minha voz. Apreciei sua prontidão em estar lá por mim. Precisava de alguém para me ajudar a processar tudo e apenas estar presente enquanto eu navegava por esse tempo tumultuado. Ao desligar o telefone, respirei fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro de mim. Tinha falado com Laura e a mãe de Emma, e agora Tom estava a caminho. O peso da situação parecia grande, mas ter pessoas com quem conversar e compartilhar o fardo ajudava um pouco. A verdade do que tinha acontecido ainda estava se assentando, e eu sabia que os dias seguintes seriam cheios de conversas difíceis e decisões. Sentado na casa agora silenciosa, tentei organizar meus pensamentos. As ligações tinham sido um passo necessário para processar a traição, e eu sabia que confrontar Laura, informar a mãe de Emma e falar com Tom faziam parte do processo de seguir em frente. A situação era um lembrete gritante de quão frágil a confiança pode ser e quão rápido as coisas podem desmoronar. Com a chegada iminente de Tom, preparei-me para as conversas que viriam. Precisava dar sentido ao caos e encontrar uma maneira de seguir em frente. A história que eu tinha para compartilhar era de coração partido e traição, mas também era uma história que precisava ser contada. Obrigado por assistir.
Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!